Olá, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, faremos uma breve revisão de temas já estudados em sala de aula e também acrescentar os métodos de separação de misturas. Assim, trabalharemos a apostila 1, capítulo 4. Vamos lá? Primeiro, nós temos que saber e conseguir identificar os dois tipos de substância que nós temos. Ou é substância simples ou é substâncias compostas. A substância simples, ela é formada por apenas um único tipo de elemento químico, independente da quantidade de átomos que eu tenho nessa molécula. Por exemplo, O2. Eu tenho dois átomos de oxigênio, porém a molécula só tem o elemento químico oxigênio. O3, ozônio. Eu tenho três átomos de oxigênio, porém essa molécula é formada apenas de oxigênio. Carbono, o fósforo, qualquer uma dessas substâncias são substâncias consideradas simples, pois são formadas por apenas um único tipo de elemento químico na molécula. Substância composta. As moléculas que são consideradas substâncias compostas, elas têm que ter presente no mínimo dois ou mais tipos de elementos químicos, como os exemplos: CO2, dióxido de carbono. Eu tenho carbono e tenho oxigênio, dois elementos químicos. Dois elementos químicos, substâncias compostas. H3PO4, três elementos químicos: hidrogênio, fósforo e o oxigênio. Então, três elementos químicos, substância composta. H2O, hidrogênio e oxigênio. Dois elementos químicos, substância composta. O que são substâncias puras? Lembrando que para ser substância pura, eu tenho que ter em um único sistema somente moléculas daquela substância. Por exemplo, vamos pensar o seguinte: dentro de um copo, eu posso colocar água. A molécula de água é H2O. Nós já sabemos que H2O é uma substância composta. Porém, dentro daquele copo, eu só tenho água. Então, eu vou falar que a água é uma substância pura, porque é uma mistura de mesma molécula, porém, essa molécula é uma molécula de substância composta. Pensando nesse mesmo exemplo, vamos imaginar agora com uma substância simples. Se eu tivesse pego, é claro, pessoal, que eu estou tentando ilustrar isso aqui para ficar mais claro de se ver. Se eu colocasse dentro de um copo, dentro de um sistema, somente moléculas de O2, dentro desse sistema, então eu tenho uma substância pura, porque lá dentro desse sistema eu só tenho moléculas de O2. A partir do momento que eu uso dois tipos de moléculas em um único sistema, ela deixa de ser pura. Daí eu já vou ter uma mistura. Exemplo, se eu colocar O2 e P4 juntos no sistema, eu tenho uma mistura. Agora, se eu colocar O2, 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 N vezes, eu tenho uma substância pura. Porque independente do número de moléculas que eu tenho ali dentro, todas são formadas por O2. E todas são substâncias puras também. Olha esse pequeno texto. Termos científicos importantes. Água potável e água pura não são a mesma coisa. Cientificamente, água pura quer dizer que há exclusivamente moléculas da substância química água, como eu havia falado anteriormente. Então, se eu tivesse dentro daquele copo só H2O, 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 quantas moléculas forem de H2O? Eu tenho uma substância pura. A água potável é a água que pode ser consumida, porque não faz mal à saúde. Esta contém, além de água, outras substâncias dissolvidas, como sais minerais e certos gases. Então, atente-se a essa diferença de substância pura e, no caso que está relacionando o contexto científico, termo científico, é em relação à água pura e à água potável. Mistura.
Quando um sistema houver duas ou mais substâncias químicas, dois ou mais tipos de substâncias, eu vou chamá-la de mistura. Lembra que eu utilizei o exemplo no 2 slides anterior, falando que se eu colocar H2O mais O2 mais H2 mais CO2, quando eu misturo vários tipos de moléculas, eu tenho uma mistura. Se eu coloco apenas um único tipo de molécula, eu tenho uma substância pura. Conceitos de mistura. Componente é cada substância presente no sistema. Então, se eu tiver H2O e CO2 numa mesma mistura, os componentes são H2O, CO2. Fase é a extensão do sistema em que as propriedades encontradas são as mesmas. Vamos imaginar, por exemplo, a água e o óleo, correto? Os dois não se misturam por fator de densidade. A água é mais densa, o óleo é menos denso. Mas eu consigo perceber a diferença e eu consigo perceber que eu tenho duas substâncias ali dentro. A água, eu vou falar que ela é uma fase, o óleo é uma outra fase. Então, uma outra definição também que eu posso utilizar para fase é que fase é uma porção da matéria, ou seja, a cada pedacinho do que eu estou estudando daquele sistema. Mistura homogênea apresenta apenas uma única fase, ele é monofásico, o aspecto é uniforme. Como exemplo, se eu misturar água e álcool, eu consigo a olho nu visualizar que eu tenho água e álcool? Não. Então, se eu não conseguir visualizar, eu tenho uma única fase. Essa única fase é um sistema monofásico. Então, é uma mistura homogênea. Mistura heterogênea é quando eu tenho duas ou mais fases. Por exemplo, se eu colocar um copo com água e colocar gelo. Mas, professor, gelo é a água no estado sólido. Sim, porém, a água líquida eu considero uma fase, que é uma porção, e o gelo, que é a água sólida, a segunda porção. Então, eu tenho uma fase líquida e uma fase sólida. Então, é uma mistura heterogênea. O exemplo da água com óleo, já que os dois não se misturam, eu consigo observar duas fases, a fase da água e a fase do óleo. Então, também eu posso classificar como uma mistura heterogênea. Misturas. Aqui só para a gente poder assimilar um pouquinho com o nosso dia a dia. As bancadas de cozinhas ou pias podem ser de granito, um sólido trifásico que contém quartzo, feldspato e mica. Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado, toda vez que eu falar em sólidos, eu não posso automaticamente falar que ele é homogêneo. Para eu saber quantas fases um sólido tem, eu tenho que saber quantos componentes. E nesse caso, o meu granito ele tem 3 componentes. O quartzo, o feldspato e a mica. Se eu tenho 3 componentes, eu tenho 3 fases. Se eu tenho mais de uma fase, nesse caso 3, o sistema é considerado heterogêneo. E outra coisa, qualquer mistura gasosa sempre é homogêneo. Porque se eu misturar gás oxigênio com gás nitrogênio, com gás cloro, com qualquer outro gás, eu sempre vou ver as substâncias no estado gasoso. Então, qualquer mistura gasosa sempre vai ser homogênea. Alotropia. Eu havia pedido para vocês pesquisarem sobre o que é. Alotropia é a propriedade que certos elementos químicos têm para formar diferentes substâncias. Um único elemento químico, ele pode formar substâncias diferentes, modificando apenas a quantidade de átomos que eu tenho de cada um. Por exemplo, o O2. Só o O é oxigênio. O2 é o gás oxigênio. Eu tenho um átomo, o outro eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, eu já posso falar que eu tenho uma forma alotrópica. São diferentes substâncias formadas por um único elemento. Olha aqui embaixo esses outros. O2 e O3. Aqui eu tenho o gás oxigênio e o gás ozônio. Ambos as moléculas são formadas por oxigênio.
Porém, uma tem 2 átomos de oxigênio e o outro tem 3 átomos de oxigênio. 2 e 3 átomos, eles só diferem por essa quantidade, porque o elemento químico é o mesmo. Então eu posso falar que o O2, o gás oxigênio, e o O3, o gás ozônio, são formas alotrópicas do oxigênio. Ok? Aqui está falando que alotrópicos de estrutura, quando eu tenho estruturas diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Eu vou passar para o próximo slide para a gente entender um pouquinho melhor. Olha aqui para vocês verem. Nessa primeira, eu tenho uma molécula de diamante. O diamante nada mais é que um composto formado por carbonos. Aqui eu tenho uma molécula do grafite. O grafite nada mais é que uma molécula formada somente de carbono. Ambas as estruturas são diferentes, porém ambas as estruturas são formadas por carbono. Já que as duas são formadas por carbonos, eu vou falar que os dois, tanto o diamante quanto o grafite, são formas alotrópicas do elemento químico carbono. Casos de alotropia. O diamante, ele tem uma estrutura compacta, de grande dureza e brilhante, condutividade elétrica muito baixa, condutividade térmica elevada, a densidade de 3,5 gramas por centímetro cúbico. Já o grafite, que é um sólido escuro, ele é menos duro que o diamante, tem boa condutividade elétrica, tem condutividade térmica elevada e densidade de 2,5 gramas por centímetro cúbico. Diamante e grafite são formados somente por carbonos. Aqui eu tenho N carbonos e aqui outro N carbono. São moléculas de quantidade de átomos de carbono diferente, porém são formadas somente por carbono. Então posso falar que diamante e grafite são formas alotrópicas do carbono, porém com características diferentes. Fases da agregação da matéria. Isso aqui vocês estão já vem durante o ensino fundamental estudando isso, né? Sobre os estados físicos. Nós já sabemos que tem o sólido, o líquido, o gasoso. As partículas no estado sólido estão bem próximas uma da outra. No estado líquido, as moléculas estão um pouco mais afastadas. E no estado gasoso, nós temos as moléculas bem mais afastadas uma da outra, fazendo ainda com que elas tenham uma grande energia cinética, porque elas se movimentam a todo momento. As mudanças de estado físico. Do sólido para o líquido é a minha fusão, do líquido para o gasoso, vaporização, do gasoso para o líquido, condensação, e do líquido para o sólido, solidificação. Do gasoso para o sólido e do sólido para o gasoso, sublimação. Nós já vimos também em sala de aula que a vaporização acontece de 3 formas. A ebulição, que forma bolhas, a calefação, que é quando eu pingo uma gota de água numa chapa, né, que ela evapora instantaneamente, e a evaporação, que é um processo mais lento, que é aquela que a roupa fica secando no varal. Vamos prosseguir. Ponto de fusão. Temperatura, sistema no estado sólido, líquido. Estado sólido, estruturas microscópicas estão muito próximas, com baixa energia, e tem a formação de cristais. Aquecimento, o aumento da energia de cada estrutura e desligarem os cristais, aumentando a fluidez para a fase líquida. Ponto de fusão, sistema contendo uma substância pura. Durante a fusão, a temperatura permanecerá constante. Cada substância tem seu próprio ponto de fusão, o que possibilita sua identificação. Para uma mistura homogênea, por apresentar substâncias diferentes, o processo de fusão ocorrerá com temperatura variável. Nesse caso, a faixa de temperatura dependerá da proporção entre os componentes. Vamos ver os gráficos que a gente já estudou em sala de aula também. Aqui é uma curva de aquecimento. De A
até B, nós temos a substância que está no estado sólido. Fornecendo mais calor, essa substância vai passar do sólido para o líquido. Continuando a fornecer calor, esse sólido líquido passa a ser somente líquido. Continuando fornecendo o calor, esse líquido passa de líquido para o gasoso, até que essa substância vai ficar totalmente no estado gasoso. Lembrando que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Na sublimação, é a fase sólida para a fase gasosa, e a ressublimação ou sublimação inversa é a fase gasosa para a fase sólida. Curva de aquecimento, curva de... nesse caso, nós estamos tendo um resfriamento, porque nós estamos diminuindo a temperatura, porém mostrando os estados físicos normalmente. Densidade é a massa dividido pelo volume. É a razão entre a massa dessa substância e o volume que ela ocupa. Coloquei alguns exemplos aqui de densidade. A água, 1 grama por centímetro cúbico, o alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico, o diamante, 3,5 e a prata, 10,5 gramas por centímetro cúbico. Se eu for parar para pensar aqui, se eu pegar a água e colocar um pedacinho de prata dentro da água, o que vai acontecer com a prata? A prata vai afundar, porque a densidade dela é maior do que a da água. O gelo, a densidade do gelo é 0,8. Por isso que quando eu coloco o gelo em um copo com suco, que tem a composição água junto, ele vai ficar flutuando sobre aquele líquido, porque a densidade dele é menor, então eu posso considerá-lo mais leve. E para encerrar, pessoal, vamos ver os métodos de separação de mistura bem rapidinho. É bem prático, é bem teórico, nem tem muito o que a gente comentar da separação de misturas. Separando as misturas heterogêneas. Lembrando que mistura heterogênea eu consigo identificar uma da outra. Uma substância da outra que está naquele sistema. Para eu separar um sólido de sólido, eu posso usar a catação. A catação nada mais é que o processo manual. Se eu for escolher o feijão, eu consigo separar o feijão dos pedacinhos de pedra, da sujeira que vem naquele feijão. Eu estou fazendo um processo de separação, porém manual, com a própria mão. Essa é a catação. Flotação. Também separa um líquido ou um sólido de um sólido. É realizada adicionando-se um líquido de densidade intermediária entre os sólidos. Então vamos pensar aqui o seguinte, se eu voltar naquele slide e eu falar que eu tenho um diamante e a prata, para eu separar os dois sólidos eu poderia colocar qualquer substância com uma densidade, por exemplo, 5, porque daí a prata desceria e o diamante ele flutuaria. E eu conseguiria fazer a separação dessas duas substâncias através da flotação. Sublimação. Quando eu aqueço o iodo, como exemplo, esse iodo ele não passa para o estado líquido, ele vai direto para o estado gasoso, gerando um gás roxo, muito bonito por sinal. Ele é chamado de sublimação. Continuando nas misturas heterogêneas, nós temos a separação magnética. Magnética, o que lembra? Algo que vai ser atraído por polos, ímã. Então, se eu aproximar um ímã, por exemplo, se eu tiver alguns grãos de areia e alguns grãos de limalha de ferro, se eu aproximar o ímã, a limalha de ferro vai ser atraída pelo ímã, separando da areia. Isso é uma separação magnética. Cristalização fracionada é quando a gente retira a água do mar, fazemos uma evaporação nela e todos os sólidos que estão dissolvidos na água do mar vão passar do estado líquido para o estado sólido. Peneiração.
Isso aqui a gente vê muito no dia a dia nosso, né? Toda vez que eu uso uma peneira para separar qualquer substância, eu tenho um processo de peneiração. Levigação é quando eu preciso acrescentar um líquido para separar uma substância que é menos densa de outra que é mais densa. Por exemplo, eu quero separar a água, o que tem o sal e areia. Eu acrescento água, o sal se dissolve na água, e daí eu retiro a água deixando somente areia. Esse é um exemplo. E depois eu evaporo também a minha água para conseguir tirar o sal, o cloreto de sódio. Fusão fracionada. Como o próprio nome já diz, fusão. Eu preciso fornecer calor para que um dos dois sólidos se funda, vai para o estado líquido e eu consiga separar esses dois materiais. Ventilação. Esse exemplo aqui, vai deixar muito claro o que seria essa ventilação. Uma das etapas do tratamento dos grãos de café envolve a ventilação para a retirada de sólidos leves como a folha. Então eles abanam o café, todas a casquinha que envolvem cada grão vai sair de acordo com o vento, com o movimento, e deixando somente os grãos. Isso é chamado de ventilação. Agora vamos continuando as misturas heterogêneas com a dissolução fracionada. Ela pode ser usada de duas formas, dependendo da mistura. A primeira com a adição de um solvente capaz apenas de dissolver apenas um dos componentes. Posso usar aquele mesmo exemplo sobre pegar a areia com o sal. Se eu acrescentar água, o sal se dissolve, então eu tive uma dissolução, e depois eu evaporo ela, separando ela novamente. Por isso é chamada de dissolução fracionada. Sólido líquido. Se eu tiver uma água barrenta, por exemplo, eu posso pegar aquela água barrenta e deixar ela em repouso. Deixando ela em repouso, eu vou perceber que aquele barro vai para o fundo do recipiente. Depois que eu fiz isso, eu posso separar ele com uma mangueira, que eu posso chamar ele de sifão, ou mesmo virar o recipiente, tirando toda a parte líquida e deixando a parte sólida no fundo. Esse processo de separação de mistura na qual eu tenho que deixar de repouso para que uma das substâncias vá para o fundo, se precipite, é chamado de decantação. Centrifugação. Isso aqui vocês veem na casa de vocês a todo momento, né? A máquina de lavar roupa. Depois que ela terminou de fazer a lavagem, ela vai centrifugar. O que é isso? Ele vai empurrar as moléculas de água com o movimento circular para a extremidade, e como a velocidade é tão grande, a força centrípeta é tão grande, que aquele líquido vai do centro para a extremidade. Fazendo isso, eu consigo separar duas substâncias diferentes. Aqui mesmo, para a gente separar o plasma do sangue, eu coloco numa centrífuga, o sangue e o plasma conseguem serem separados. Centrifugação, mostrando aqui o plasma do sangue. Filtração é eu coar o café todo dia, né? Eu separo um sólido de um líquido através de um filtro. Filtração a vácuo. Ele acontece com esse funil especial, na qual eu tenho que ligar toda uma pressão para ele criar uma maneira desse funil aqui puxar, sugar o meu líquido, para que o sólido fique retido lá em cima. Esse processo somente em laboratório que a gente consegue fazer essa utilização, tá bem? Outra aqui, filtração, sólido gás, o aspirador de pó. O aspirador de pó passa o gás,
o sólido fica retido em um filtro e o gás é liberado para o ambiente de novo. Então eu tenho uma filtração de sólido-gás. Câmara de gás. Essa aqui é usada mais em indústria e que vai injetar ar dentro dela com vários obstáculos em seu interior, com velocidade baixa, provocando a decantação das partículas sólidas em seu interior. Então, conforme for passando aqui os meus gases, as partículas sólidas vão se depondo a cada momento que ela vai passando nos obstáculos. Outro tipo aqui de decantação, só que agora usando o funil de bromo. Esse funil, por exemplo, água e óleo. Eu abro essa válvula, deixo escoar toda a minha água e quando chegar próximo aqui desse óleo, eu fecho a minha torneira. Esse também é um processo de decantação. Sifonação. Para eu transferir de um lugar para o outro, eu posso pegar uma mangueira. Essa mangueira eu posso chamar de sifão. Então, se eu preencher esse sifão todo e soltar ao mesmo tempo nos dois recipientes, eu consigo separar a substância que é menos densa, puxando ela toda para um outro recipiente. A hora que eu ver que essa quantidade dessa primeira substância estiver acabando, eu tiro meu sifão, separo a água. Agora eu tenho um decantador, é a destilação simples, quando eu tenho líquidos e diferentes, ou água e sal, por exemplo. Água e sal, eu aqueço a água e sal, a água evapora, vem por esse condensador, ele resfria a água que está no estado vapor e volta a ser líquido, e o sal fica retido aqui. Destilação fracionada é quando eu tenho dois líquidos diferentes, água e álcool. Se eu aquecer água e álcool, o álcool ele evapora em 78 graus Celsius. A água evapora em 100 graus Celsius. Então, o que eu posso fazer? Eu vou fornecendo calor para essa substância. A hora que atinge 78, o álcool evapora. E eu controlo a minha temperatura aqui com o termômetro para que não atinja 100. Para que a água não vá junto, não se evapore junto com o álcool. Daí eu consigo separar o álcool da água. E por último, gás-gás, que é a liquefação fracionada, usada para separar os componentes do ar atmosférico. Nesse caso, os gases passam por um processo de liquefação seguido de destilação fracionada. Pessoal, essa parte é muita teoria mesmo. Se quiser fazer prática dela, nós podemos fazer algumas experimentações de prática, mas isso tem que ser pessoalmente. No nosso próximo encontro, nós podemos pensar em uma atividade prática em relação a isso. Caso contrário, tudo que foi dito aqui está no capítulo 4 da apostila, ilustrado com fotos, exemplos, certo? Era mais uma revisão e uma conduta de estudo para vocês. Bons estudos e até a próxima aula. Abraço!